noite a todos, né? A gente tem a pandemia nos trouxe essa coisa nova que é a gente poder se encontrar de forma virtual e assim, tudo de ruim que a pandemia nos trouxe, algumas coisas vieram positivas desse encontro. Essa forma de utilizar a internet foi pouquinho, foi uma coisa, mas foi uma coisa positiva, né? Eu gostaria de dar, primeiramente, boa noite a todos. Quer dizer que volta e meia pode ser que entre um ou outro estudante ou residente, a gente tem compartilhado os links para que todas as pessoas, todos os profissionais que nos rodeiam possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade, né? Queria primeiramente pedir para todas as pessoas que estiverem entrando fechar os microfones, que é para não dar uma contaminação no áudio da apresentação, né? Só um lembrete que nós teremos algumas aulas aqui para frente, só para a gente poder atualizar. No dia 26, na segunda-feira, às 19h30, teremos também o uso racional de concentrado de plaquetas, com a doutora Elani falando, né? No dia 28, que na quarta-feira da semana que vem, a continuação das aulas do Nicole, que ele vai dar a segunda aula, que é a semiologia e terminologia no raio-x de tórax, né? É uma continuidade dessa aula que deu na semana passada. No dia 3 de maio, o uso de plasma e de crio precipitado, que vai ser também falado pela hematologista Mariana Bonfim. E finalizando essa pequena série com quatro palestras de hematologia, nós teremos uma palestra da Graziele, que é reações transfusionais, né? Só para lembrar que nós temos alguns treinamentos na nossa plataforma do Sedusc. A Grazi tem treinamento lá. O Carlos Prado também tem um treinamento sobre o tipo de resposta rápida do paciente internado, que inclui também o paciente COVID, né? Temos um treinamento em terapia nutricional que foi feito pela doutora Karina Cassa, né? E é isso. As lives, elas são gravadas, depois elas são editadas e depois elas serão disponibilizadas também na nossa plataforma e no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube. Tá bom? Hoje nós vamos contar aqui com a presença do Cláudio, que é hematologista, e a Grazi, que dispensa comentários. Vou só pedir para que vocês assinem a lista de presença que está no nosso chat. Essa lista de presença, ela ajuda a gente a ganhar ponto no programa de valorização do cooperado. Tá bom? É isso. Obrigado, Grazi. Olá, boa noite Bruno, boa noite Cláudio, boa noite a todos que estão participando conosco. Em nome do Comitê Transfusional da Unimed Sul Capixaba, que está inserido no Núcleo de Segurança do Paciente, que nós tivemos a ideia de estar passando para vocês, compartilhando sobre o uso racional de alguns dos hemocomponentes. Eu sou RT da Agência Transfusional desde 2009, então estamos acompanhando todo o crescimento da nossa agência, tanto o crescimento físico como tecnológico, e principalmente a complexidade dos nossos pacientes, principalmente no último ano, com a chegada da hematologia. A nossa agência, ela, uma vez por ano, ela é auditada pela Vigilância Estadual, e nossa classificação é médio-baixo risco, isso dá segurança à transfusão dos nossos pacientes. Eu, como RT, faço uma avaliação retrospectiva de 100% das prescrições, de uma forma retrospectiva, e quando as prescrições saem do habitual, eu, às vezes, ligo para algum colega, para a gente estar evitando uma transfusão desnecessária. Só em forma de introdução a essas aulas, a Política Nacional de Sangue ela é bem segura, ela é bem séria. A última portaria do Ministério da Saúde foi a 158, de 2016, onde ela fala toda a política do sangue, desde a sua coleta, transfusão, falando todos os processos que nós devemos fazer para ter uma transfusão segura.
Vendo várias lives, né, e me chamou a atenção uns questionamentos que a doutora Luciana Carlos, lá do Hemose, fez, que eu achei interessante a gente trazer. Quando ela fala, né, que a terapia transfusional possibilitou, ao longo dos anos, a medicina, né, um avanço muito grande. Né, e o sangue, né, ela fala, né, sangue salva vidas. Mas será que o sangue realmente só salva vidas? Será que ele também não pode levar ao óbito do nosso paciente, devido às reações transfusionais? Então, com o avanço da política de sangue, nós tivemos uma melhoria muito grande, principalmente das doenças infecto-contagiosas, né? A passagem de alguma doença através do sangue. Porém, as reações transfusionais, muitas vezes, elas são desconsideradas por quem está transfundindo, né? E será que quando a gente prescreve um hemocomponente, será que todos esses riscos, né, um hemocomponente não, um hemocomponente, será que todos esses riscos eles são levados a sérios quando a gente transfunde? E não podemos também deixar de lembrar que, além dos riscos, nós temos também um custo financeiro com a transfusão e com o tratamento das suas complicações. Então, a gente também tem que pensar nisso. E aí, quando a gente transfunde, acho que sempre quando a gente transfunde, a gente tem que pensar, qual o benefício que eu quero trazer para o meu paciente com essa transfusão? Será que são necessárias tantas bolsas? Às vezes a gente prescreve 2, 3 bolsas de uma vez só? Será que tenho que transfundir na madrugada, mesmo não sendo uma urgência? Será que eu tenho que atingir um valor de hemoglobina, um valor laboratorial ideal, mesmo com o meu paciente estável? Então, essas perguntas que a gente temos que fazer no nosso dia a dia antes de transfundir. Só que são perguntas que às vezes são difíceis de responder, né? E para isso que nós trouxemos nossos colegas hematologistas para estar ajudando a gente com essas respostas. E para falar para a gente, né, da primeira aula, nós trouxemos o Dr. Cláudio, para falar de uso racional de concentrado de hemácias. Dr. Cláudio Vinícius Menezes de Brito, ele fez fez faculdade de medicina na Universidade Federal da Bahia, fez residência médica de clínica médica na Unifesp, hematologia e hemoterapia na Universidade de São Paulo, a USP, atua na área de hematologia geral e oncohematologia na Unimed Sul Capixaba, na Rede Meridional, Hospital Evangélico, e também é médico do Centro de Estudo e Pesquisa Clínica do C2. Tudo isso, né, Cláudio? E agora o nosso futuro, né, cooperado da Unimed Sul Capixaba. Com bastante satisfação que eu estou liberando, dando a palavra para você. Agradeço mais uma vez a sua prontidão em estar nos abrilhantando com as suas palavras. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Fico muito feliz e até um pouco nervoso com 32 participantes aqui na sala, né? Acho que está bem frequentada, né? Então, primeiramente, queria retribuir a gentileza das palavras da doutora Graziele, tá? Agradecer também ao doutor Bruno pelo convite, né? E por essa importante atividade, né, de educação continuada que a Unimed, sem dúvida alguma, tem tido uma força muito grande desde do último ano, quando ele assumiu essa parte da educação e ensino e pesquisa. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o uso racional de concentrado de hemácias. Tá? Peço que qualquer dúvida que surja durante a apresentação podem anotar. No final, acho que a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Acho que é o mais proveitoso dessas reuniões é justamente a gente tirar as dúvidas do dia a dia, né? Compartilhar as dificuldades do dia a dia na prática clínica, e vou tentar falar um pouquinho aí sobre o uso racional dos concentrados de hemácia. Vou compartilhar aqui a tela, só um segundo.
Bom, todos estão vendo a apresentação, tá ok? Sim. Sim. Bom, então, deixa eu só mudar aqui minha... Pronto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso racional dos concentrados de hemácia, né? Essa série de lives aí que a gente vai abordar os temas da hematologia, né? A doutora Grazi vai falar sobre reações adversas, Mariana Bonfim vai falar sobre o uso de plasma e crioprecipitado, e a doutora Elani vai falar sobre o uso de plaquetas. Tá? Então, para a gente começar... Opa, peraí que não está passando aqui. Foi. Não tem um conflito de interesse, né, para a realização dessa apresentação. E sempre quando a gente fala de uso racional, a gente tem que ter em mente o que a gente... qual é o objetivo da gente com essa prática de racionalizar o uso dos hemocomponentes, né? A gente ouve muito falar sobre, no dia a dia da gente, sobre o uso racional de antimicrobianos, isso já é uma coisa que a gente vem tendo desde a faculdade, mas o uso racional dos hemocomponentes, isso é algo mais novo, né? Após anos 2000, que a gente tem tido cada vez mais essa política, né? Eu diria que seria uma política implementada nos hospitais, e justamente seguindo esse questionamento que a doutora Grazi trouxe aí para a gente, né? A gente tem um monte de posts e tudo mais falando que o sangue salva vidas, e aí a gente tem revisado cada vez mais e tem surgido esse questionamento: será que o sangue, né? Sem dúvida, só corrigindo, o sangue, sem dúvida alguma, o ato de doar tem sim essa conotação de salvar uma vida, mas a questão toda que a gente vem questionando é se o ato de transfundir também tem tido esse papel, ou tem tido um papel, né, o contrário, né, de aumentar a mortalidade. Então, sempre quando a gente pensa no uso racional, o objetivo da gente é justamente reduzir as transfusões desnecessárias, né, utilizar realmente uma clínica apropriada para poder indicar a transfusão, e o uso de alternativas simples, quando possível, né? Por exemplo, às vezes um paciente está com anemia intensa, mas é uma anemia ferropriva. E se for um jovem, melhor ainda, porque ele tem uma reserva boa, então eu posso suplementar só com ferro em detrimento de transfundir um concentrado de hemácia, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma maior eficácia terapêutica, né, na transfusão de hemocomponentes, né, porque a gente tem a terapia seletiva, eu posso dar o hemocomponente que realmente a pessoa precisa. Antigamente a gente fazia só a transfusão de sangue total, né, só depois da década de 60, com o surgimento das bolsas de plástico, que a gente pôde fracionar o sangue, e aí a gente tem a possibilidade de transfundir apenas o hemocomponente ou o hemoderivado que o paciente realmente precisa. O uso racional também implica na diminuição da incidência de reações transfusionais, tá, que vai ser abordado mais para frente, né? O controle de complicações infecciosas, né? A gente sabe que cada vez, ao longo desses anos, a gente melhorou em muito a detecção de agentes infecciosos presentes nos concentrados de hemácia, né? E a gente tem aprendido cada vez mais. Exemplo disso é o Zika vírus, né, que há cerca de 8 anos ninguém falava disso, e a gente sabe que hoje em dia é uma doença transmissível pela transfusão sanguínea, né? E a racionalização de estoques, né? A gente sabe que o sangue é um produto para ser utilizado no tratamento de pacientes, mas ele é finito, né? E ele é finito no sentido de que ele depende de que o doador esteja disponível, de que o doador tenha o altruísmo para ir a um banco de sangue e fazer a doação, né? Então, a gente tem que racionalizar os estoques, especialmente quando a gente fala de sangues raros, né? E de pacientes que precisam de transfusões muito específicas, né? Que realmente a gente conhece a dificuldade que é de encontrar. E quando a gente encara isso como uma política, né, de uso racional do hemocomponente, a gente observa, né, e aí tem esse gráfico aqui ao lado, um gráfico com dados americanos, que a partir do momento que essas políticas de uso racional têm sido implementadas, a necessidade de transfusão, né, e a taxa de transfusão por 100 mil habitantes, ela tem reduzido progressivamente, né, de tal forma que é importante a gente falar disso, é importante a gente fazer esse processo de educação continuada, justamente porque o objetivo da gente é reduzir, né, transfusões desnecessárias, né? Então,
Isso, sem dúvida alguma, não é à toa que o banco de sangue e a agência transfusional estão inseridos no processo de qualidade do hospital. Tá? Então, a breve história da transfusão, a gente começa a falar da transfusão sanguínea após a descoberta da circulação sanguínea pelo inglês William Harvey, né, em 1628. Em 65, um outro inglês começou a fazer experiências iniciais com cães, uma experiência até um tanto maldosa, assim, porque ele sangrou um animal até próximo da morte, ele pegou outros 2 animais, retirou o sangue e transfundiu para esse que ele fez a sangria, e ele observou que o animal reagiu, né? Ele melhorou. Né? A primeira transfusão em humanos foi feita pelo francês Jean-Baptiste Denis. Ele fez a transfusão que também não deu muito certo, logicamente ele pegou sangue de carneiro e transfundiu para um humano, né? Qual a chance disso dar certo hoje? Só se fosse para fazer imunoglobulina, né? Mas começaram as experiências em humanos, né? A primeira, só que tem um vácuo aqui, né? 150 anos depois, só que ocorreu a primeira transfusão de humano para humano, tá? Em 1901, Karl Landsteiner, um austríaco, ele descobre os grupos sanguíneos, né? E aí isso começa a gerar uma série de outros conhecimentos específicos, né? E inclusive em relação à segurança transfusional, foi prêmio Nobel por causa dessa descoberta. Esses dois, esse alemão e esse austríaco, em 1907, eles começam a fazer a ideia do cross-matching, que é cruzar a bolsa de um doador com o de receptor para avaliar se ocorreria uma reação de incompatibilidade entre esses sangues, né, que seria a formação de aglutininas, né, e em 1939 é descoberto o sistema RH, né, e extremamente importante para a transfusão das gestantes, especialmente, né, e nos protocolos de transfusão maciça, de abordagem a um paciente que sangra no pronto-socorro, porque a gente sabe que é um sangue raro, né, o sangue O negativo, que pode ser utilizado para todo mundo. Né. Em 41, começam a surgir as ideias de banco de sangue, muito movido pela Segunda Guerra Mundial, mas já em 47 também começa a ter essa política, né, de segurança transfusional, né, com a testagem transfusional, inicialmente com o sistema BO e a sífilis, que era bastante frequente em todo o século passado. Em 66, como eu falei, a gente começa a ter a ideia de transfundir frações do sangue, né, com o surgimento das indústrias, né, o desenvolvimento da indústria médica no pós-guerra, né, com a criação de centrífugas, equipos, bolsas para poder fazer esse fracionamento de uma forma segura. Né. Sem dúvida alguma, a testagem para o HIV, né, na década de 80 foi observado com a epidemia global do HIV, uma das vias de contaminação era justamente através da transfusão sanguínea. Uma das principais populações que sofreu bastante nessa época foi a população hemofílica, né, que fazia transfusão de sangue total, grande parte deles. Um dos exemplos, Betinho, né, que adquiriu HIV após a transfusão. Era hemofílico e teve HIV transfusional. Né? E com a evolução cada vez maior dos métodos diagnósticos, principalmente para dar segurança a esse processo de transmissão infecciosa, veio o teste de ácido nucleico, tanto para HIV quanto para hepatite C, que, sem dúvida alguma, começaram a dar maior segurança, porque a gente, conhecendo essas infecções, conhecendo o processo de janela imunológica, a gente conseguiu reduzir essa janela imunológica dos pacientes de tal forma que a gente consegue transfundir um componente sanguíneo mais seguro, né, em relação a essas infecções, e uma série de outros desenvolvimentos que vieram após os anos 2000. Né? É sempre importante que a gente, e a Grazi já frisou isso, que nos dias atuais a gente tem que ter isso em mente. A transfusão representa um gasto importante na saúde, tá? A gente tem que levar em consideração uma bolsa de sangue gira em torno aí aqui no Brasil isso varia bastante, mas dados americanos em torno de $300
europeus também em torno de 350 euros por unidade, né? Então, a gente sabe que representa um gasto importante aí no tratamento dos pacientes. As transfusões inadequadas, isso eu fui revisar, não tinha ideia dessa porcentagem. As transfusões inadequadas em algumas séries de casos, né, alguns artigos, elas podem ocorrer em até 60% dos casos, tá? E a gente sempre vai lidar com isso aqui, ó, riscos secundários e riscos residuais. O risco residual é o risco que é inerente ao processo transfusional e a capacidade de eu reduzir esse risco. A gente não consegue reduzir o risco a 100%. Por exemplo, hoje em dia, com o teste de ácido nucleico, a gente reduziu a janela imunológica de HIV para em torno de 15 dias, né? É o processo de janela imunológica. A janela imunológica de hepatite C, que era pode chegar até 90 dias, a gente conseguiu reduzir isso bastante para em torno de 30 dias. Então, são testes, né? E percebam que ainda assim existe um gap, né? Então, a gente tem que ter muita ciência se realmente vale a pena expor o paciente a esse tratamento, né? E aí fica essa frase, né? A transfusão, independente do produto utilizado, ela nunca é isenta de risco, né? Eu posso ter o melhor sangue possível, o melhor controle possível, mas ainda assim existe um risco. Esse risco residual pode ter implicação e ele pode gerar gastos consequentes dessa transfusão, que às vezes pode ser inadequada. A transfusão ela tem ela nunca deve ser encarada como um medicamento, né? Muita gente acaba tendo esse raciocínio de encarar uma transfusão, por exemplo, de concentrado de hemácia como uma forma mais rápida de melhorar uma anemia, como se fosse semelhante a uma reposição de ferro mais rápida. A gente não deve encarar dessa forma, assim como, por exemplo, um antibiótico é utilizado para uma infecção. A gente tem que encarar a transfusão como uma transplantação de um tecido vivo, né? Isso pode ter grande impacto, passei aqui sem querer, grande impacto na vida da pessoa, porque a gente está lidando justamente com uma pessoa debilitada, né? Então, essa transplantação de um organismo vivo, né, de um tecido vivo, ela pode gerar consequências deletérias, né? Por exemplo, a GVHD, a doença do enxerto contra hospedeiro transfusional, que tem uma mortalidade praticamente de 100%, tá? Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente está transfundindo para os pacientes e por que também. Algumas definições iniciais, né? Basicamente, o que difere o hemocomponente de um hemoderivado é que os hemocomponentes são produtos obtidos do sangue total por métodos físicos, processos físicos, principalmente centrifugação e congelamento. E os hemoderivados são produtos obtidos por meios físico-químicos, né? Em geral, isso é obtido em escala industrial, que é a albumina, imunoglobulina, os fatores de coagulação, tá? Que são extremamente caros. Aqui só uma figura ilustrando isso, né? A gente tem aqui todos os hemocomponentes, né? Os plasma rico em plaqueta, plasma fresco congelado, concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta, o próprio crioprecipitado, né? Todos esses são hemocomponentes, hemoderivados, hemocomponentes, desculpa. E aqui embaixo a gente tem exemplos de hemoderivados, como albumina, globulinas e fatores de coagulação. Especificamente do concentrado de hemácia, o concentrado de hemácia ele tem um hematócrito bem mais elevado do que o hematócrito humano, tá? O hematócrito da bolsa em torno de 55% a 75%, tá? E é por isso, justamente por esse hematócrito mais elevado que algumas pessoas pensam na relação entre transfusão de concentrado de hemácia e trombose venosa, e tromboembolismo venoso, tá? Os concentrados de hemácia, eles precisam ser armazenados a 4 graus Celsius, né? Tem uma validade em torno de 35 a 42 dias, mas isso é bem variável, isso vai depender da solução de preservação que eu utilizo, né? A principal solução de preservação que a gente utiliza é uma combinação de solução salina com adenina, glicose e manitol, né? Isso aumenta a validade do meu componente.
né? E o volume aproximado da bolsa gira em torno disso aqui, ó, 270 ml, mais ou menos 50 ml. A gente, habitualmente, no paciente adulto, a gente nunca teve muito essa ideia de dose, né? Qual é a dose de um concentrado de hemácia? A gente sabe que um concentrado de hemácia para uma pessoa de 100 quilos, ela vai ter um impacto muito diferente de um concentrado de hemácia para uma pessoa de 50 quilos. Então, a gente sabe que, de uma forma, a gente fala muito pouco sobre isso, mas é bom a gente ter esse conhecimento para ter um racional, né, por trás, para eu avaliar o quanto que um concentrado de hemácia pode ter repercussão volêmica para o meu paciente. Então, a dose habitual é de 4 ml por quilo de peso, né, e 10 a 15 ml por quilo de peso na pediatria, tá? E a gente sabe que a transfusão de um concentrado de hemácia leva em torno de 1 grama de hemoglobina ou 3% no hematócrito do paciente. Tá? Aqui só uma tabela para exemplificar um pouco disso que a gente falou. Eu tomei a liberdade de colocar também sobre os outros hemocomponentes, tá? O plasma, a plaqueta e o crio precipitado, tá? Só para conhecimento, a aula vai ficar disponível, então acho que é interessante. E a gente precisa falar de anemia, né? Já que a gente está pensando no uso racional de concentrado de hemácia, a gente tem que saber que a definição de anemia pela OMS para homens adultos abaixo de 13, para mulheres adultas abaixo de 11, na mulher grávida por causa do processo dilucional, a gente considera 11. Né? A gente sabe que essa definição ela tem variação de acordo com o volume plasmático, né? Justamente a mulher grávida é o principal exemplo. Com a altitude, né? Em baixas expressões de O2 eu tenho um estímulo renal para a produção de eritropoetina, e isso vai ter impacto muitas vezes provocando uma poliglobulia compensatória. E a perda aguda de sangue, ela é um processo que é um pouco difícil, porque às vezes eu tenho dificuldade de estimar o nível de anemia que a perda de sangue vai me trazer. Né? A gente sabe que a hemoglobina ela não é o melhor parâmetro para induzir, para indicar, por exemplo, quantas transfusões de hemácia eu vou fazer no paciente que chega com choque hipovolêmico, né? Então, a hemoglobina ela pode dar ela erra muito, dando a dimensão de um choque hipovolêmico, por exemplo. A transfusão de hemácia, entrando na definição mais específica, assim, é um método de tratamento que vai promover a rápida elevação dos níveis de hemoglobina da massa eritrocitária através da infusão intravenosa dos concentrados de hemácia, mas tem duas finalidades específicas, né? Aqui, principalmente, para a gente ter uma visão clínica como um todo, é melhorar o transporte e a oferta de oxigênio aos tecidos, e na hematologia, especialmente, a gente vai usar a transfusão de concentrado de hemácia também para inibir a eritropoiese. Aqui, especialmente, a gente está falando dos pacientes talassêmicos e os pacientes com anemia com doença falciforme, que a gente utiliza esse processo de transfusão, logicamente, nos pacientes que precisam e que têm indicação, para inibir a síntese de tanto de hemoglobinas anômalas, né, como na talassemia, e da hemoglobina S na anemia falciforme. Mas o dueto que sempre vai seguir com a gente no raciocínio de como transfundir um concentrado de hemácia é justamente avaliar se eu estou objetivando apenas a correção da hemoglobina ou a melhora da perfusão tecidual do paciente. A gente sabe que vários fatores estão envolvidos na oferta tecidual, né, do paciente, né, o nível de hemoglobina, a saturação, o débito cardíaco e suas demais variáveis, né, pH do paciente, a temperatura, tudo isso está envolvido na oferta de oxigênio. Né. Alguns fatores são especialmente estão diretamente ligados, né, à gravidade da anemia, a alteração volêmica do paciente, a velocidade de instalação disso, quais são os mecanismos de compensação que esse paciente apresenta, e as doenças de base que às vezes vão limitar um pouco os mecanismos de compensação. Então, sempre quando a gente vai transfundir o paciente, a gente tem que pesar isso, é uma balança, né? Eu vou, de um lado, pensar em reverter ou prevenir uma hipóxia tecidual, mas do outro lado,
vai pesar toda esse risco, né, que a transfusão pode me trazer, de transmissão de doenças infecciosas, reações transfusionais das mais diversas, aloimunização, imunomodulação do paciente, as reações bem conhecidas, né, especialmente no ambiente de terapia intensiva, TRALI, TACO, TAG. Então, a gente vai ter que justamente encontrar essa balança, e é isso que difere a gente de uma máquina, né, porque a gente consegue fazer ter esse racional, ter esse bom senso para poder indicar ou não indicar a transfusão de concentrado de hemácia. Coloquei aqui como alguns princípios pré-transfusionais, né, que a gente deve sempre esclarecer, né, todo paciente candidato à transfusão deve ser esclarecido sobre o procedimento, sobre os seus riscos e seus benefícios. Isso para tudo, né? Aplicar termo de consentimento livre esclarecido, né, para os pacientes. Hoje em dia isso é uma boa prática da medicina, né? Então a gente tem que fazer isso, explicar muito bem para o paciente. Muitas vezes quem tem que fazer isso é o médico que está indicando, não é o pessoal da agência transfusional, tá? Então a gente tem que explicar isso, né? Ganhar tempo. Eu digo, a gente tem que ganhar tempo com o paciente para poder esclarecer isso. A requisição de transfusão deve sempre estar devidamente preenchida, legível, né, com dados completos do paciente. Não é tão raro assim, a gente sabe disso, às vezes ter pacientes com o mesmo nome, às vezes um paciente que está em leito compartilhado vai transfundir um paciente transfundindo no outro, então existe isso, então a gente tem que tentar minimizar ao máximo a ocorrência desses erros e o preenchimento adequado da ficha de transfusão é extremamente importante, né? A indicação de transfusão é um ato médico, né? Ela deve ser baseada em critérios clínicos e não somente nos resultados laboratoriais. Está sempre sujeita à análise do hemoterapeuta ou do RT do banco de sangue, né? Que foi o que Grazi falou. Muitas vezes é feito um pedido e às vezes o hemoterapeuta, né, o responsável da agência transfusional, vai entrar em contato com o médico prescritor justamente para discutir o caso e até mesmo ver uma melhor solução para resolver o caso do paciente, tá? Então, quando a gente fala quando transfundir, a gente sabe que no curso da história, né, até a década de 80, mais ou menos, existia um racional, eu chamo de 10-30, que era manter nível de hemoglobina em torno de 10 e hematócrito em torno de 30, tá? Justamente, na década de 80, com a epidemia do HIV, o pessoal começou a rever esses níveis de hemoglobina, e talvez um dos principais trabalhos relacionados à transfusão de hemácia tenha sido esse, publicado no New England, em 99, por um grupo canadense, né, que avaliou se realmente eu poderia tolerar um nível de anemia sem que isso tivesse repercussão clínica para o paciente, repercussão em relação à oferta tecidual, perfusão tecidual do doente. Então, esse trabalho ele foi multicêntrico, randomizado, ele avaliou pacientes em cuidados críticos, cuidados de UTI, né? Justamente o paciente que a gente está mais preocupado em relação à perfusão de órgãos, né? E aí ele tentou avaliar qual o impacto, né, da anemia quando eu utilizo da anemia e da conduta transfusional quando eu utilizo uma conduta mais liberal, ou seja, transfundido sempre que o paciente tivesse uma hemoglobina abaixo de 10, e uma conduta mais restritiva, que eu restringo um pouco mais esse tratamento com sangue, transfundindo apenas quando a hemoglobina fosse abaixo de 7. Aí a gente começou a encontrar alguns achados interessantíssimos. Primeiro, o principal desfecho desse trabalho que ele observou foi a morte em 30 dias, e ele observou que não teve diferença não teve diferença estatística, tanto quando adotava uma conduta restritiva, quanto transfusional, embora, né, talvez se a gente tivesse um N maior aqui, existe uma tendência maior de mortalidade no grupo justamente liberal, tá? Uma tendência, mas sem significância estatística.
E chamou a atenção 2 subgrupos importantes, né? Os pacientes que tinham edema agudo de pulmão, né? Que chamou a atenção, e isso faz lógica, porque a gente está dando a gente transfundindo um concentrado de hemácia, a gente está aumentando, né, a sobrecarga volêmica desse paciente. Isso pode realmente ter um impacto, mas e sem dúvida alguma chamou a atenção que os pacientes tiveram mais edema agudo de pulmão no grupo que teve uma conduta mais liberal de transfundir abaixo de 10, né? E um outro dado importante, que até chamou a atenção dos pesquisadores, foi justamente o infarto agudo do miocárdio, né? Porque aqui a gente não tem muito o racional dar sobrecarga volêmica, né? Então, eu penso que a isquemia, eu estou precisando aumentar a oferta, então será que faz sentido eu transfundir mais no paciente com infarto agudo do miocárdio? E esse trabalho também mostrou que não, né? O paciente que tem a transfusão liberal, ele tem uma mortalidade maior, né, mesmo infartando, né? Logicamente que a gente tem que lembrar dos cutoffs, tá? Aqui acima de 10, a transfusão liberal, né, eu vou transfundir para manter a hemoglobina acima de 10, e a transfusão, o grupo restritivo, eu vou transfundir para manter uma hemoglobina acima de 7, tá? Aqui chama atenção também nessas curvas de sobrevida em 30 dias, que especialmente os pacientes com Apache score menor que 20, ou seja, pacientes menos graves, eles se beneficiam de uma medida mais restritiva em relação à transfusão. Da mesma forma, os pacientes mais jovens, né? Porque às vezes pode ter uma falsa ideia de que o paciente mais jovem ele vai tolerar mais, então eu vou transfundir mais. Não, na verdade, esse paciente ele vai morrer mais se eu transfundo mais, tá? E aí, depois desse trabalho, uma série de outros trabalhos tentaram aquela coisa, né? Faz parte do método científico, né? A reprodutibilidade. Então, esses trabalhos, eles tentaram eles foram realizados em outros cenários clínicos também, né? E a gente sempre percebendo que não existe uma diferença entre eu adotar uma conduta que seja mais restritiva e mais liberal em relação à mortalidade desses pacientes. Se não tem diferença, então a gente vai sempre pensar no risco relacionado ao tratamento, né? Então, se não tem diferença entre entre aspas, né, entre transfundir muito e transfundir para manter a hemoglobina acima de 10 e transfundir para manter a hemoglobina de 7, então eu vou avaliar o que realmente vai ter menor risco para o meu paciente, tá? Então, hoje é uma recomendação de praticamente todos os bancos de sangue de adotar uma transfusão mais restritiva, né, sendo um processo muito mais seguro e que a gente costuma até fazer brincar, né, às vezes dizendo que o melhor sangue que a gente transfunde, na verdade, o melhor sangue que a gente transfunde para um paciente é o que a gente deixa de transfundir para ele, na verdade. Então, tamanha a importância da gente fazer uma análise pré-clínica, assim, digamos, para poder indicar ou não esse tratamento. Só para título de curiosidade, né? Às vezes a gente vai fazer uma prescrição de concentrado de hemácia e a gente vai querer que aquele concentrado de hemácia chegue logo rápido, porque eu quero transfundir logo o doente. O processo transfusional, ele segue alguns passos que eles não podem, né, não devem ser suplantados para justamente conferir a segurança do processo, né? Então, os testes transfusionais, eles são obrigatórios, a gente não pode... isso é normativa, isso é legislação, eles têm que ser realizados. E, em média, esses testes eles vão demorar em torno de 40 minutos. Então, se eu quero que o paciente transfunda agora, imediatamente, então eu vou ter que fazer uma solicitação de extrema urgência, vou ter que liberar um componente O negativo, provavelmente, mas isso não exclui, não anula a necessidade de fazer toda a tipagem. Eu posso até liberar uma bolsa, mas eu vou fazer todo esse processo justamente para poder fazer a transfusão o mais adequada possível, tá? Como fazer a solicitação? Lá no hospital Unimed, a gente sabe, quando a gente coloca concentrado aqui na prescrição, vai aparecer uma série de opções,
né? Eu coloquei aqui como exemplo o concentrado de hemácia com filtro. Assim que a gente seleciona, vai aparecer esse aviso, que é super importante. Sem esse preenchimento, o concentrado de hemácia ele não vai ser liberado. Então, a gente tem que clicar justamente nesse aviso, tá? E preencher algumas informações que vem aqui a seguir, que vai surgir vai aparecer essa ficha, né? Felizmente o sistema é todo digitalizado, então puxa todos esses dados aqui do paciente, não precisa estar escrevendo, né? Mas a gente precisa checar, né, se realmente puxou os dados do paciente certo, tá? Então eu vou selecionar, né, qual é o motivo da transfusão, né? Vou preencher o nível de hemoglobina, o nível de hematócrito para o paciente. Aqui existe essa observação só para chamar a atenção que cada concentrado vai aumentar aproximadamente 1 grama, né? A gente sempre deve ter esse raciocínio de transfundir um concentrado, avaliar o paciente, transfundo outro, avalio o paciente, né? Porque nem sempre às vezes, fazer 3 transfusões de concentrado de hemácia, faz tudo de vez, o paciente faz uma sobrecarga volêmica e aí acaba tendo que ser entubado por causa da sobrecarga volêmica. E, na verdade, eu poderia ter sido um pouco parcimonioso em relação a essa conduta, né? Aqui faz parte da ficha também, em relação à transfusão de concentrado de plaquetas, plasma crioprecipitado, aqui a transfusão em crianças na pediatria, reserva cirúrgica, então eu preciso preencher isso da forma adequada, logicamente somente o campo que seja necessário. O histórico transfusional do paciente é super importante, sem eu preencher isso aqui não é liberado, eu não consigo fechar a prescrição, né? Da mesma forma, se o paciente já apresentou alguma reação transfusional, especialmente nas mulheres, dados gestacionais, tá? Aqui a requisição de transfusão de hemocomponentes aqui nesse setor eu vou preencher o número de unidades que eu vou solicitar, né, de plasma, de plaquetas, e aqui eu vou modificar esse hemocomponente, né? Eu vou definir se esses pacientes vão precisar de hemocomponente irradiado, filtrado, fenotipado, lavado, e a modalidade de transfusão, que vai me dizer muito mais em relação à velocidade com que o processo tem que desencadear para a bolsa chegar lá na veia do paciente. Então, uma transfusão que é programada, logicamente eu vou marcar data e hora para a relação disso, né? A transfusão não urgente, ela é realizada em até 24 horas, tá? Uma transfusão urgente em até 3 horas e o de extrema urgência não tem tempo suficiente, então é aquele paciente que está realmente muito grave, eu tenho que transfundir logo, porque isso vai ter implicação em relação à vida dele, tá? Então, normalmente, como eu falei, são liberados grupos, bolsas com grupo sanguíneo O negativo e o processo vai se desencadeando para poder fazer a coleta de amostras pré-transfusionais e depois a gente conseguir selecionar um componente mais adequado para o paciente. Em relação à reserva cirúrgica, eu acho isso super importante, né? Porque muitas vezes, toda vez que a gente faz uma reserva de hemocomponente para uma cirurgia, a gente tem que ter a ideia de que se eu não vou utilizar aquele hemocomponente, muitas vezes, né, aquele hemocomponente ele vai ser descartado, né? Então, logicamente que tudo vai depender de caso a caso, né? Então, se às vezes uma reserva cirúrgica, eu vou utilizar um hemocomponente que está muito próximo de vencer, né? A gente sabe que hoje em dia tem trabalhos que demonstram que não tem grande diferença em relação à idade do hemocomponente, né? Se é um sangue com menos de 15 dias ou com mais de 15 dias, a gente sabe que não tem grande diferença em relação à qualidade do processo da transfusão, mas eu preciso ter isso muito bem racionalizado, porque às vezes eu vou fazer reserva de 4 unidades de concentrado de hemácia e vou usar 1. E os outros 3 vão para o lixo, às vezes descartar sangue, a gente sabe que o sangue é custoso, então a gente é equivalente a jogar dinheiro pelo ralo, né? Então eu tenho esse índice que a gente pode utilizar como um critério para guiar, né? Não tem nenhuma ferramenta tão precisa, então a gente tem que justamente utilizar um racional por trás disso. Então esse índice ele vai avaliar, chama índice de paciente transfundido, ele vai avaliar o número de pacientes transfundidos
por cirurgias eletivas realizadas. Então, habitualmente, quando esse índice é acima de 10, eu tenho que reservar unidade de concentrado de hemácia para esse paciente no processo cirúrgico, né? E isso é feito baseado em estudos, né? Os estudos são feitos em relação a cada subtipo de cirurgia, são avaliados nos últimos 10 anos, quantas cirurgias ocorreram, quantas transfusões foram necessárias, né? Qual era a hemoglobina inicial do paciente. Então, feito todo esse cálculo para a gente poder realmente só reservar componente para quem realmente precisa. E aí aqui tem um monte de exemplos de cirurgias diferentes, né? Por exemplo, uma broncoscopia rígida, o índice é 0,7, né? Bem inferior a 10%. E aí, nesse contexto, eu só vou precisar realmente fazer uma tipagem sanguínea e uma pesquisa de anticorpo irregular para, caso necessário, transfundir um paciente só se ocorrer alguma complicação. Não preciso necessariamente reservar sangue para esse paciente, diferente de uma timectomia, por exemplo, uma toracoplastia, uma toracotomia exploradora, que a gente sabe que é uma cirurgia mais cruenta, né, que habitualmente eu já tenho que fazer a reserva cirúrgica para esse paciente. Então, na neurocirurgia, cirurgia plástica é um problema. Eu recebi uma paciente no consultório recentemente que ia fazer uma abdominoplastia, né, tinha uma hemoglobina de 12,5, de 12, desculpe, e o cirurgião não queria operar porque não tinha sangue, a pandemia estava dificultando esse processo de reserva de sangue, e se a gente for ver a análise, necessariamente esse paciente não precisaria nem de reserva cirúrgica para poder fazer a cirurgia. Então tem uma série de subtipos de cirurgia aqui, a ortopedia que acaba usando bastante, aí eu... os ortopedistas me perdoem, não sei se é por causa realmente da dimensão ou se é por causa da brutalidade do médico, né? Mas acaba utilizando bastante, realmente faz sentido, né? Aqui os índices não ultrapassam 10%, mas chegam muito próximo, né? Então faz sentido, por exemplo, numa artrodese de coluna, fazer uma reserva cirúrgica, tá? Logicamente que isso é avaliado caso a caso e a gente tem que sim, ver qual é a reserva do paciente, quais são as comorbidades que o paciente tem, qual é o nível de hemoglobina que esse paciente tem, a urgência da cirurgia, né? Muitas vezes a gente se depara, eu vejo isso muito no consultório, o paciente que está fazendo todo o pré-operatório, faz os exames pré-operatórios, é marcada a cirurgia, chega no consultório, está com hemoglobina de 6, ou 7, ou 8, enfim, para poder resolver isso rápido, porque a cirurgia já é na semana que vem. Não existe isso. Então, o primeiro passo é descobrir a causa da anemia, né? Descobrindo a causa da anemia, eu vou fazer o tratamento que seja mais adequado para o paciente. Então, aqui só para exemplificar, tem um monte de subtipos de cirurgia para a gente ter essa informação. Em relação ao tempo de infusão, o concentrado de hemácia, ele deve ser infundido no máximo em 4 horas, tá? E no tempo mínimo de 1h30, depender de caso a caso. O concentrado de hemácia está caindo lá, o paciente não está com acesso muito bom, por isso que é importante ter um acesso bom e exclusivo para transfundir o hemocomponente do paciente, né? Transfundir o concentrado de hemácia, por exemplo, porque se esse processo ele ultrapassa esse período de 4 horas, eu tenho que descartar a bolsa, independente de quanto tem ali, né? Porque aí já começa a ter riscos, né? O hemocomponente ele deve ser armazenado a 4 graus, mas na hora que ele é transfundido ele está em temperatura ambiente. Então a gente sabe que essa mudança de temperatura aumenta a taxa de hemólise, uma série de outras complicações e até mesmo a ineficácia da bolsa, tá? O concentrado de plaqueta, né? E plasma fresco, eles devem ser infundidos em via aberta, no máximo em 1 hora. O crioprecipitado deve ser infundido no máximo em 30 minutos. Esses aqui em especial porque eles têm fatores de coagulação que eles são termoláveis e eles devem ser transfundidos mais rápido. Em relação à infusão, nunca adicionar medicamento na bolsa de concentrado de hemácia. E sempre, preferencialmente, sempre tem uma via exclusiva para o concentrado de hemácia, né? Para a transfusão sanguínea, né? Porque a gente sabe que as soluções, por exemplo, um soro fisiológico, se ele não foi manejado
de forma adequada, e eu coloco no equipo em Y, por exemplo, às vezes isso é feito, especialmente quando o acesso do paciente não está muito bem, eu posso, né, por um erro ali de clampeagem das vias, jogar esse soro fisiológico todo para a bolsa, isso aumentar a hemólise e aumentar a ineficácia da minha transfusão. Né? Então, o recomendado é sempre não compartilhar, ter sempre um acesso exclusivo para transfusão e não compartilhar nenhum medicamento correndo na mesma linha e nunca adicionar medicamento algum ao concentrado de hemácia. Né? Evitar sempre aquecer o hemocomponente, porque isso tem que ser feito de forma controlada, né? Não é aquelas técnicas que a gente às vezes vê em alguns lugares de, por exemplo, aquecer um soro fisiológico no micro-ondas da copa, né? Então, com concentrado de hemácia, isso não vai funcionar, isso vai, inclusive, piorar a eficácia da minha transfusão. Em relação aos procedimentos especiais, a gente tem a leucorredução, que o objetivo principal é reduzir a quantidade de leucócitos a níveis inferiores a 5 × 10⁶ por milímetro cúbico. Tá? O objetivo disso, principalmente, é prevenir a alemanização em pacientes politransfundidos, né? A prevenção de transmissão de citomegalovírus, né? Principalmente nos pacientes CMV negativos. Então, lembrar muito das gestantes, tá? Gestante CMV negativo, a sorologia de CMV às vezes é uma sorologia que não é pedido com tanta frequência assim no pré-natal, né? Às vezes não se conhece o status de CMV da gestante, então é super importante transfundir hemocomponentes nesse cenário filtrados, tá? Nos pacientes transplantados, os recém-nascidos com menos de 1,2 kg, a transfusão intrauterina e para prevenção de reação febril não hemolítica. O racional da leucorredução é porque quando eu tiro o leucócito, eu tiro citocinas. O racional é esse, né? E eu tiro os leucócitos, eles carregam moléculas de HLA que vão promover a aloimunização. Então, e quando eu penso no CMV, o CMV é um órgão intracelular. Ele infecta justamente os leucócitos. Ele é um patógeno intracelular. Então, por isso que eu estou reduzindo esse risco de transmissão de CMV quando eu faço uma leucorredução. Tá? A irradiação, submeter a bolsa à irradiação gama, ou então a irradiação X, mas com acelerador linear, não adianta fazer um raio-x na bolsa. Tá? O objetivo principal é evitar a proliferação de linfócito T. O linfócito T é um maestro ali na orquestração da resposta imune. Né? Então, quando eu estou transfundindo um paciente para o paciente uma bolsa irradiada, eu quero principalmente evitar que esses linfócitos eles sobrevivam, né, no organismo do receptor, do paciente, no caso, e que esses linfócitos eles possam se proliferar e fazer uma resposta imune contra o paciente. Né? Então, as principais indicações são justamente em contextos clínicos que a gente sabe que o sistema imune do paciente ele está debilitado. Então, o paciente recém-nascido, que está sendo submetido à transfusão intrauterina, transfusão, prematuros, recém-nascidos de baixo peso, imunodeficiências graves, os pacientes transplantados, tanto transplante de medula quanto transplante de órgãos sólidos, as transfusões de parentes de primeiro grau. Isso aqui é interessante porque, às vezes, parentes de primeiro grau, ele tem um HLA muito semelhante, né? Então, ocorre um fenômeno de imunotolerância. Então, quando eu transfundo faço uma transfusão entre irmãos, por exemplo, né, às vezes a incompatibilidade ela pode ter inicialmente um processo de imunotolerância, mas depois o enxerto, né, no caso, o sangue, ele pode começar a provocar dano para o paciente, para o receptor. E tem outras indicações também, por exemplo, pacientes da reumata aí, que fazem uso de inibidores tipo medicamentos tipo basiliximab, os pacientes oncológicos fazem uso de análogos de purina, cladribina,
fludarabina, que são medicamentos utilizados no tratamento oncológico, todos esses pacientes, eles têm realmente uma depressão da sua função, da sua resposta imune, e essa depressão pode ser justamente a oportunidade para a ocorrência, por exemplo, de uma doença do enxerto contra hospedeiro transfusional. Então, o objetivo de irradiar é prevenir justamente essa ocorrência. E a lavagem, eu vou lavar o hemocomponente, seja concentrado de hemácia ou concentrado de plaqueta, com uma solução salina. O objetivo principal é eliminar a maior quantidade possível de plasma presente na bolsa. A gente sabe que no plasma tem grande quantidade de imunoglobulinas, proteínas, e tudo isso pode estar envolvido em reação alérgica, tá? Então, as principais indicações são para pacientes que já tiveram reações alérgicas graves, né? Reações que às vezes não são evitadas com pré-medicação, e pacientes com indivíduos com deficiência de IgA. Né? A deficiência de IgA é uma imunodeficiência que tem adquirida e tem a hereditária, né? Ela é bastante frequente, é 1 para 500, né? Então, às vezes, o paciente que não tem a imunoglobulina A, né, quando ele é submetido das pessoas, né, podem justamente, se eu pego um paciente que é deficiente de IgA e eu dou um sangue que tem IgA, que tem um segundo hemocomponente para esse paciente, às vezes 2, 3, 4, 5 anos depois, esse paciente faz uma reação alérgica, uma reação anafilática grave, né, que normalmente é mediada por IgE. Tá? Falando um pouquinho de transfusão autóloga, não sei se todos já ouviram falar disso, né? É uma transfusão em que o binômio receptor-doador ele é constituído sempre pelo mesmo indivíduo, né? Ela é classificada em uma autóloga pré-depósito, que é aquele paciente que, por exemplo, um exemplo bem frequente é o paciente que tem um tipo de sangue raro, né? Ou então um paciente que é aloimunizado por algum outro motivo, né? Que eu vou fazer uma cirurgia uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma cirurgia de coluna, né? Melhor utilizar esse exemplo, uma cirurgia de coluna, e eu posso fazer com que esse paciente faça uma doação de sangue, reserve o sangue para ele mesmo receber no intraoperatório. Então, existe essa possibilidade, né? Existem formas da gente adquirir realizar a transfusão autóloga. O pré-depósito é uma delas, a hemodiluição normovolêmica intraoperatória é feita no ato intraoperatório. Eu tiro o sangue do paciente e faço uma hemodiluição com grande fusão de solução salina e depois devolvo o sangue que eu retirei antes no pós-operatório. E a recuperação de sangue no intraoperatório, que são, né, máquinas utilizadas ali para aspirar o sangue no intraoperatório. Esse sangue passa por um processo de anticoagulação, controle de controle infeccioso e reinfundido para o paciente. É só para título de curiosidade. Já nas conclusões, então, é sempre importante a gente utilizar uma estratégia restritiva, tá? A gente não deve nunca pensar em gatilho, mas sempre pensar em limiar transfusional, tá? O gatilho dá muito a ideia de causa e efeito, né? Então, se a anemia é menor que 7, eu já vou transfundir imediatamente. Então, o limiar transfusional traz muito mais essa ideia da gente racionalizar o uso, né? Pensar sempre que a anemia sintomática vai ser um limiar transfusional, uma hemoglobina abaixo de 7 vai ser um limiar transfusional, e especialmente nos pacientes no perioperatório, cardiopatas, né, de cirurgia cardíacas e cirurgia ortopédicas, eu vou ter esse nível um pouquinho maior, faz sentido. Eu tenho alguns trabalhos que já demonstram isso, de manter uma hemoglobina mais em torno de 8. Tá? Uso racional sempre, né, tem essas dicas de transfusão que eu achei muito interessante do Hemocentro do Ceará, né, é justamente evitar a transfusão desnecessária, né, em cada contexto clínico, e
Aqui estão algumas referências e fica meu agradecimento e a gente pode abrir para discussão e tirar dúvidas. Alô? Oi. Cláudio, obrigado mais uma vez. Acho que a aula foi muito boa, bem prática. Acho que vai ajudar bastante o nosso corpo clínico na hora de pensar em transfundir. E só deixar para os nossos colegas que estão nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Estamos. Deixar para os nossos colegas que na qualidade, nós temos dentro do MV, nós temos o manual transfusional do Hospital Unimed, e até contempla, né, as pré-transfusionais, né, essa quantidade de reserva pré-transfusional que o Cláudio mostrou. Nós fizemos há algum tempo do nosso hospital, as principais cirurgias realizadas no hospital. Nós temos ali as orientações de quantos hemocomponentes a gente está fazendo reserva, tá? Então, só a título para quem não conhece, está olhando ali quando precisar. Só mais uma coisa também, só para completar, eu gostei muito que você falou sobre o passo a passo da transfusão. Eu acho que a gente tem algumas dificuldades com alguns colegas no preenchimento da requisição, sabendo que é obrigatório, né? A gente não pode dispensar um sangue sem aquele preenchimento, e principalmente agora a gente teve alguns problemas recentemente do preenchimento da modalidade. Lembrando que nós temos agora 2 unidades, né? A agência transfusional hoje atende 2 serviços com uma certa distância, então a gente precisa saber a prioridade de cada sangue, né? Porque às vezes eu tenho um paciente na UTI precisando e outro na enfermaria. Então, dependendo da modalidade, se não estiver correta, eu posso estar beneficiando um paciente, né, e atrapalhando a transfusão de outro que talvez é mais urgente. Então, isso daí, como o Cláudio falou, sinaliza muito para a gente na hora da transfusão e ajuda, né? E além de outra coisa, se tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Liga para as meninas ou liga para mim se precisar, que às vezes na conversa a gente consegue resolver mais do que só no sistema, né? Obrigado aí. Cláudio. Só uma observaçãozinha aqui. Tem mais gente na live ao vivo do que assinaram a lista de presença. Então, só para lembrar de vocês assinarem a lista de presença, que está no chat. No chat tem um link lá, é só clicar, esse link redireciona vocês para preencherem 4 perguntinhas, é muito simples, muito rápido. Tá bom? Desculpa, gente. Desculpa, beleza. Cláudio, boa noite. Opa, tudo bom, Sasso? Boa noite. Obrigado, a aula foi muito show, cara, meus parabéns. Obrigado. Eu queria aproveitar aqui a sua presença para ver o seguinte: a gente tem participado nos congressos de cirurgia e hoje é protocolo de transfusão maciça no trauma. Eu queria aproveitar a sua presença para ver o seguinte: você tem, assim, estatisticamente, complicações a longo prazo, a médio prazo, dessas transfusões maciças? Você tem alguma coisa que você pode falar? Quem vai aproveitar mais é eu, a Gliberto, que está aí, pessoal da cirurgia, mas seria importante a gente saber disso, porque aqui em Castelo, aparentemente, a gente não tem protocolo de transfusão maciça. Então, eu queria saber isso daí. Você pode dar uma dica para a gente? Meus parabéns pela aula. Tá? Opa, obrigado. Bom, nos protocolos de transfusão maciça, inclusive, a gente pode até fazer um bate-bola depois sobre isso. Eu tenho algumas aulas já sobre transfusão maciça. Isso aí seria importante, né? O racional de 1-1-1, né? Transfusão sempre essa proporção de você seguir uma transfusão de hemácia, transfusão de plaqueta, né? Normalmente o número de unidades que você vai precisar, a transfusão de plasma, sempre ficar atento ao que está provocando, ou que está gerando, né, esse sangramento volêmica, né? A perda volêmica do paciente. Por exemplo, um paciente que chega com protocolo de transfusão maciça, vítima de politraumatismo, a gente sabe que hoje em dia a fibrinólise para os pacientes politraumatizados é um problema e é um fator importante que aumenta a taxa de sangramento desses pacientes. Então, às vezes, faz parte desse cenário clínico a gente fazer
droga antifibrinolítica, tipo Transamin, logo na chegada do paciente, e também, né, lembrar que esse paciente ele vai receber muitas unidades de transfusão. E eu utilizo anticoagulante na bolsa de transfusão. Então, eu uso citrato na minha bolsa e eu vou quelar cálcio do paciente. Cálcio é um íon extremamente importante para a coagulação sanguínea. Então, eu vou repor cálcio para esse paciente também. Então, é sempre ter esse racional, fazer protocolo proporcional, uma unidade de concentrado de hemácias, transfusão de plaqueta, uma aférese ou o número de unidades necessário, né? A transfusão de plaqueta é uma unidade a cada 10 quilos, transfusão de plasma também na unidade necessária, é 15 a 20 ml por quilo, né? E ficar atento para o mecanismo de perda volêmica do paciente. Politraumatismo, fazendo sempre esse adendo que a fibrinólise do paciente é um dos motivos que às vezes vai manter esse paciente sangrando em excesso, né? Então, vale a pena às vezes fazer antifibrinolítico e repor cálcio também logo na chegada, né? Então, isso vai ser um cenário que vai depender muito do que está provocando. Por exemplo, uma toracotomia, né? Um paciente que está tendo um hemotórax maciço, né? Não necessariamente eu preciso fazer o antifibrinolítico, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente nos sangramentos em cavidades fechadas, né? Por exemplo, o tórax, porque às vezes o paciente pode fazer um coagulotórax e pode ser um problema grande, né? Então, é sempre avaliar caso a caso. O protocolo de transfusão massiva, o nível de hemoglobina é muito ruim para dar essa dimensão do quanto que eu preciso transfundir. Então, nos pacientes com hemorragia aguda e perda volêmica, com hemorragia e perda volêmica significativa, quando eu faço a classificação de choque, se o paciente já tem um choque grau 3 ou 4, são esses dados que vão guiar muito mais a transfusão do que o nível de hemoglobina. Então, a gente pode fazer um bate-bola depois sobre transfusão maciça, né? Já me coloco à disposição, mas se for para dar um macete, é sempre ter esse racional. Antifibrinolítico e cálcio sempre para os pacientes. Ok, Cláudio. Isso daí eu vou sugerir ao Bruno aí, então, Bruno, uma palestra aí sobre, apesar de a gente não ter aqui, mas a gente tem em vários locais e é bom a gente conhecer sempre, né? O protocolo de transfusão maciça. Eu acho que é muito importante isso. Uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que vai para além dessa questão da conduta no paciente que vai precisar de muita transfusão, né, na transfusão maciça, é justamente criar uma rede como se fosse uma cadeia, né, de eventos que vão ser ativados a partir do momento que esse paciente chega no hospital, né? A gente está com um hospital novo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa ideia de criar um fluxo do que vai ativar, né? Por exemplo, o paciente está operando, teve uma lesão vascular no intraoperatório, começou a sangrar absurdamente. Já do centro cirúrgico, isso tem que ter um disparo, um alarme que vai cair para o cirurgião vascular, que é o que está operando, né? Para o centro de hemoterapia, que vai começar a fazer uma preparação de unidade de transplante para poder fazer a coleta transfusional e agilizar isso para funcionar de uma forma rápida no hospital. Então, acho que essa é uma ideia de pensar numa cadeia de eventos que devem circundar esse contexto da transfusão maciça, né? A gente vê muito exemplo disso do pessoal da Flórida, quando o Dr. Marlos ele vem ao Brasil e dá uma aula sobre trauma, transfusão maciça. Eles lá já têm o protocolo todo. Acendeu a luz roxa, pronto, é aquela correria, todo mundo sabe o que vai fazer. Eu acho que isso é essencial para a gente, que é um hospital novo, não só para conhecimento, mas é aquele negócio. Para criar o hábito, né? Começar criar o hábito. Protocolo de doutorado, você tem que ter um protocolo de transfusão maciça. Eu acho que isso é importante e você está candidatíssimo a fazer isso daí, Cláudio. Opa, falou, meu irmão? Ganhei esse espeto já, como fala. Aqui você só não tem benefício da aula, não. A gente já vai arrumando mais trabalho para você. Meus parabéns, muito obrigado. Bruno, para vocês aí, obrigado pela escolha, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Hein, Cláudio? Valdemar falando aqui. Oi, Valdemar. Bom.
Quero... Ei, Bruno Grazielli, queria parabenizar aí pelo tema, né? Acho que a agência transfusional é mais um setor do hospital que vem crescendo na pressão, né? Igual a pandemia veio, a gente inaugurou um novo hospital e todo mundo está tendo dificuldade de lidar com esse aumento da estrutura hospitalar da Unimed Capixaba, né? E a agência institucional não está ficando para trás, está vindo. Acho que esses temas aí de atualizar a gente aí nessa questão de transfusão de hemoderivados, hemocomponentes aí, acho que está sendo bem, essa iniciativa está sendo bem válida. E, enfim, eu vou perguntar mais uma curiosidade, assim, acho que os colegas cirurgiões, eles têm uma vivência grande aí no pré-operatório, né? Eu queria saber, assim, como é que eles estimam que a gente, às vezes, na UTI, a gente recebe paciente assim, o paciente sangrou muito na cirurgia, a gente já fez 2 concentrados de hemácias lá e tal, e como é que é feita essa estimativa ali, né, se isso tem uma regra para racionalizar esse uso de hemácia lá, como é que é feito aí no ato operatório, né? Na hora ali, paciente fora do contexto de trauma, nesse caso, né? Para operar um tumor, que sangra muito, alguma coisa assim nesse sentido. Acho que começa já desde o pré-operatório, né? A gente tem aquele índice de paciente transfundido, acho que aquilo pode dar um direcionamento muito interessante em como eu vou fazer o preparo transfusional para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Não sei se enfim, tem pouco contato na parte interna do centro cirúrgico, então, se isso já é uma rotina, por exemplo, contar com pressa e fazer dados estimativa de perda volêmica do paciente no intraoperatório, e isso eu acho que tem que ser um dado que às vezes a gente acaba não encontrando na ficha do intraoperatório, né? Mas eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que começar, na verdade, a criar dados para poder depois conseguir analisar e ver qual é a estratégia que a gente vai utilizar, né? Então, acho que essa ideia de contar com pressa, pesar com pressa com peso sanguíneo, né? Eu acho que isso, quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente vai conseguir programar o pós-operatório desse paciente também. Então, sem dúvida alguma, vai ser uma forma da gente estimar o quanto que esse paciente sangrou, né? Lógico que isso vai variar de passe de cirurgião para outro, né? O tipo de cirurgia que vai estar envolvida, mas eu acho que a gente tem que criar, às vezes, essa cultura de tentar produzir mais informação do que a gente está fazendo no hospital para poder conseguir analisar isso, né? E aí tomar uma conduta baseada nos dados que a gente vai conseguir. Então, acho que essa ideia de contar com pressa, pesar, né, enfim, avaliar o quanto que está ali no Só um pouquinho, papai está na aula aqui. polêmica do paciente, né? Entendi. Beleza, ótimo. Acho que é um desafio, acho que tem que entrar em contato aí, né? Conversar com o pessoal do centro cirúrgico, né? Talvez valha a pena esse contato aí, como é que está sendo feito isso, né? Acho que conversando a gente sempre evolui, né? E sempre tem em mente, assim, né? A transfusão, ela sempre vai trazer risco, tá? E no paciente que sangra, a hemoglobina não é um bom marcador para guiar a minha transfusão, tá? Então, se o paciente sangrou no intraoperatório, normalmente eu vou ter um reflexo em relação à estabilidade do meu nível de hemoglobina, 40 do doente, principalmente isso, não vai ser o nível de hemoglobina, tá? Então, ficar sempre atento a isso, tá bom? Perfeito, perfeito. Valeu, Cláudio. Um abraço. Valeu. Mais alguma pergunta, gente? Grazi. Oi. E aí, tudo certo? Acho que está tudo certo. Como eu falei, foi muito boa a apresentação.
Acho que esclareceu bastante, né? E essa aula vai ficar gravada. Isso a gente vai poder... Nós tivemos pico aqui, não sei se o Bruno, se eu percebi corretamente, quase 50 pessoas assistindo ao vivo a aula. Acho que o tema realmente foi de bastante interesse. E, mais uma vez, agradeço, Cláudio, a sua disponibilidade, a sua calma em falar. Gostaria de ter a mesma. Ficou realmente muito bom. Eu E acho que disfarço atendeu, bem. e conseguiu atender os nossos objetivos, sim. E já, Meu sogro disse que eu sou muito calmo. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar mais uma vez, né, os colegas para os próximos temas, né, que a próxima semana é o uso racional de concentrado de plaquetas, com a doutora Elani, depois a doutora Mariana Bonfim, com uso de concentrado de cações de plasma e crio, e eu vou tentar falar um pouquinho no final, se eu conseguir, reação transfusionais. Mas é isso, acho que foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado a todos aí pela presença, viu? E estou disponível. Eu posso compartilhar essa aula também, não tem problema nenhum. Para ter acesso, às vezes salvo ali no celular, só para tirar uma dúvida rapidinho, eu acho que vale a pena. Tá Legal. Bom? Então, contem comigo, estou disponível aí para o que precisar. Já ganhei uma funça aí do Sasso, né? Isso aí, meu irmão. Mas você vai fazer isso junto também. Não, tranquilo, estamos juntos, estamos firmes, tá? A gente faz isso junto, sem problema. Tá, ok. Parabéns, Graziela, Cláudio, Bruno, um abraço. Todo mundo aí, um abraço, Valdemar, boa noite. E aqui em Castelo é tudo no sinal de fumaça. Começou a chover, vai complicar. Um abraço. Um abraço, Sasso. Um abraço. Valeu. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Mas eu gostaria de, só antes de finalizar, agradecer o Cláudio, mas fazer um agradecimento especial para a Graziela, porque foi ela que deu a ideia de todas essa série de palestras, saiu dela. Obrigado, Grazi. À disposição. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.